Olá, boa tarde! Vamos começar mais uma live aqui. Deixa eu escrever, que hoje nós vamos fazer a correção do caderno de exercícios da aula 2. Prontinho, estou escrevendo aqui no Instagram e também estou fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube. Boa tarde a todos vocês. Eu sou Eugênia Santos, criadora do Método de Finanças para Noivas, e nessa semana eu estou aqui ajudando vocês a organizarem as finanças para se casarem sem dívidas. E eu sou especialista em finanças para noivas e está acontecendo o workshop, né? Então a gente está lá na aula 2, que eu liberei ontem, amanhã eu vou liberar a aula 3 do workshop Finanças da Noiva, e é um evento de extrema importância para vocês planejarem corretamente, no passo a passo certeiro, né? Para não criarem dívidas com tantos gastos que ocorrem agora nessa fase do noivado. E nessa aula de ontem, né, nós falamos sobre os 3 pilares para construir um casamento com sucesso financeiro. E hoje nós vamos corrigir aqui o caderno de exercícios que eu sempre entrego para vocês. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para perguntar qualquer coisa que desejarem aqui com relação ao tema de noivado, né? Para que eu possa ajudar vocês da melhor forma possível. Acredito que agora que o Instagram está dando uma entrega aqui nos convites, né? Chegou aqui a Larissa, a Thaísa e a Moniele. Sejam bem-vindas. E parabéns para vocês que estão comprometidas nesta semana a realmente começar do jeito certo, com a tranquilidade necessária para realizar os planos de casamento, né? Festa, começar uma vida a dois, todos esses projetos aí que são bem complexos, né? Principalmente para quem nunca viveu essa nova fase. Então, gente, para a gente fazer essa correção do caderno, eu vou recapitular um pouquinho da nossa aula 3, da nossa aula 2, desculpa, sobre o que aconteceu. Então, eu fiz uma analogia com vocês que a gente começa a organizar um casamento pela fundação, né? E aí eu fiz a analogia da casinha. Quando eu vou construir uma casa, a primeira coisa que eu faço é criar uma base sólida, uma fundação para sustentar o peso de elevar aquela casa, né? De fazer o crescimento daquela casinha, de levantar as paredes, fazer o acabamento, colocar um telhado. E da mesma forma, eu preciso começar o meu casamento por onde? Pela construção da fundação. Mas a maioria das pessoas constroem um casamento através do telhado, que é através de onde? Da realização dos sonhos. E aí eu venho, trago vocês para essa questão, né, um tanto que contraintuitivo. A gente nem começa um casamento primeiro, não é nem pelo planejamento, é pela construção da fundação. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses pilares que vão fazer vocês terem um casamento de sucesso. O Estúdio Bright Light, a gente fez live juntos, ele é fotógrafo, né? Seja bem-vindo aí. E fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Então, gente, a construção do casamento, ela vai começar pela fundação, e no caso, a nossa fundação, ela vem onde no casamento? Através da maturidade emocional. E como é que vem essa maturidade emocional para começar um casamento, e por que ela vai influenciar nas finanças, né? Então, todos nós vamos ter um comportamento com as finanças, e isso vai vir decorrente de toda a experiência que eu tive, principalmente aquela base familiar. O que eu aprendi com meus pais ou com quem me criou sobre o dinheiro. E aí, quando eu entro numa vida a dois, eu descubro também como que o meu marido, como que o meu parceiro lida com o dinheiro. Porque talvez na fase do noivado, na fase do namoro, a gente tem uma certa distância para lidar com o dinheiro, né? Não tem aquela interação. E quando estão juntos, realmente, num casamento, vocês vão misturar as formas de... A voz tá ruim, eu nem tô falando muito esses dias, né? Então, gente, vocês vão estar juntos administrando essa questão financeira, e se vocês
não conhecerem como vocês começam a construir essa basezinha, como vocês iniciaram os cuidados com as finanças, vocês podem ter problemas financeiros logo aí no início de uma fase do casamento. Então, observem muito bem a forma que vocês aprenderam a lidar com o dinheiro. E talvez vocês pensem assim, não, Eugênia, aqui foi muito bem. Meu pai e minha mãe eram muito cautelosos, muito cuidadosos com o dinheiro, então eu sei cuidar muito bem do meu dinheiro. Aí vai casar e o parceiro não teve os mesmos pais que você teve. Eles tiveram pais o quê? Que gostavam de gastar um pouco mais, e isso passou para ele. Então, o casal começa a ter alguns conflitos que vieram lá da base familiar. A nutricionista Fernanda Almeida colocou assim: meu namorado gastava descontrolado e eu economizo mais. O bom é que assim temos equilíbrio. Eu falo, Fernanda, que essa diferença pode atrapalhar muitos casais, mas eu vejo como uma forma de equilíbrio, porque imagina uma pessoa que não gasta para nada, né? Então, tem um parceiro que gasta muito, ele convida você a também aproveitar os prazeres da vida. E esse que gasta demais, vai ter o outro ali para pisar o pé no freio, né? O casal vai mantendo esse equilíbrio realmente. É só aprender a lidar, né? Porque às vezes, logo no início de um casamento, o casal vai estranhar, nossa, mas ele gasta dinheiro, o homem, né, implicando com a mulher, nossa, mas ela gasta com salão, ela gasta com maquiagem, tudo desnecessário na cabeça dele, né? Então a gente entendendo e mostrando já essas diferenças, tudo fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais leve de vocês levarem, né? E aí, gente, nós criamos modelos na nossa mente através dessas experiências que a gente tem desde a nossa infância, de outras experiências, talvez na fase da escola, da adolescência, e eles deixam marcas na nossa mente. E aí eu até dei um exemplo lá no workshop de uma aluna, quando a gente estava fazendo uma sessão de linha do tempo. Nessa sessão a gente vai aprendendo, revendo alguns elementos financeiros que aconteceram na nossa vida e ver se são elementos bons que vai nos fazer crescer ou se são algumas questões que a gente precisa ressignificar. E aí com essa aluna, ela contou assim, nossa, Eugênia, a gente era muito feliz quando eu era criança, e a gente era pobre naquela época e muito feliz. Só que quando meu pai começou a ganhar muito dinheiro, a nossa vida acabou, ficou péssima. Por quê? Meu pai saiu de casa, começou a arrumar várias mulheres e não dava nem a pensão para a gente quando era criança. Então a gente viu, e ela era uma pessoa que não conseguia guardar dinheiro para nada. Ela não tinha dívidas, mas não guardava dinheiro. Quando a gente foi ver, isso estava trazendo para ela um modelo de que se os pais, se tiver dinheiro num relacionamento, aquilo vai acabar. Porque na infância dela, quando eles eram pobres eram muito felizes. Quando o pai foi ter dinheiro, aí o casamento destruiu. Então ela tinha aquele medo de ter dinheiro, de guardar, de ter um crescimento financeiro. E aí, quando a gente ressignificou isso, em menos de 30 dias, ela já começou a ter dinheiro sobrando, a guardar, a fazer planos. Ela queria pagar o casamento todo parcelado, sem controle nenhum, para o quê? Não ter dinheiro sobrando nunca na vida dela, para não acabar o casamento. Então, quando a gente consegue identificar determinados elementos e ressignifica aquilo, né, a vida começa a fluir um tanto que melhor. E essa semana eu tive essa sessão com outras alunas, esse caso que eu contei tem um tempo já, e muitos casais participaram dessa sessão e eles ficaram assim, nossa, Eugênia, isso aqui vai ser motivo para eu refletir durante umas boas semanas sobre tudo que já aconteceu na minha história, na história do parceiro. E isso é muito bom, o casal entra no casamento com uma maturidade emocional muito maior. Então, quando eu falo com vocês, né, que a gente tem que começar um casamento pela fundação, é a gente descobrindo sobre nós mesmos, descobrindo sobre o parceiro, para que vocês construam essa base realmente de forma sólida. Eu trato o casamento com uma seriedade diferente de boa parte das pessoas. Eu quero que vocês se planejem para realizar os sonhos, mas que tenham um casamento duradouro. Então, por isso que esse trabalho é um pouquinho mais profundo, não é só simplesmente a matemática do dinheiro, né?
quanto que cada um recebe, pronto, acabou. Porque eu sei o tanto que o dinheiro é emocional, o tanto que o dinheiro envolve outros aspectos da vida do casal. Ó, deixa eu ver aqui, a Liliane me cumprimentou, tá aqui a Isabel, a Fernanda, já tínhamos conversado, a Liliane, Jaciara, Larissa, Angélica e Ilane. Sejam bem-vindas todas vocês, tá bom? Vocês já assistiram a aula 2 do workshop? Comenta aí comigo. E aí, né, gente, talvez o casal, eu falei, vem com esse histórico familiar, e um vai ter uma mentalidade de crescer financeiramente, enquanto que o outro está numa mentalidade de escassez, de pobreza, de dificuldade, e não consegue dar um passo maior. E aí esse casal começa a ter certos conflitos, porque um quer crescer, um quer ter dinheiro, um quer ganhar mais, e o outro não. O outro só pensa na pobreza, só pensa na dificuldade, só pensa em não ir para o outro nível, e o casal vai tendo conflitos. Então, quando eu começo uma vida de casados e entendo que tenha talvez essas barreiras que nos impedem de crescer, a gente já consegue ir administrando essas diferenças. E tem outras questões também, né? Quando eu falo desse pacote maturidade emocional com vocês, que vai construir a basezinha do casamento, são os valores. Então, quando esse casal conhece os valores que eles têm, os valores que vão reger aquela união, aqueles valores que são importantes para a minha vida, geralmente também são muito ligados ao que eu aprendi na minha família, eu vejo a base que eu estou construindo o meu casamento. Imagina só se eu sou uma pessoa totalmente honesta. Para mim, isso é um valor muito importante. Se eu precisar trabalhar num lugar que eu vou ter que omitir alguns gastos, né? Vou ter que prejudicar alguém, eu não vou. E caso com um parceiro que não tem esse princípio de honestidade. Então ele quer, vamos supor, né? Na questão política, que a gente vê que boa parte dos políticos não são muito honestos. Aí eu caso com um parceiro que ele é convicto que não precisa ser honesto. Como é que esse casamento vai para frente? Está ferindo muito seriamente o valor da outra pessoa. Então é muito difícil um casal crescer financeiramente quando eles têm valores conflituosos. Valores, nós temos valores diferentes, eu falei que eles são criados muito pelo que a gente aprendeu na nossa vida, na nossa família. Então os valores são diferentes do parceiro, da parceira, mas tem valores que são conflituosos, igual a honestidade, a desonestidade, um valor de liberdade, um valor de estabilidade. Por exemplo, não quer ter emprego fixo, ele quer empreender. Então, ele gosta dessa liberdade, desse desafio, enquanto que o outro está preocupado em passar num concurso. E aí, aquele que quer a liberdade não está nem aí se ele precisar morar em qualquer lugar do Brasil, se ele precisar ir para outro país, e o outro não, eu quero morar aqui nessa cidade, porque é o lugar que eu fui concursado. Se eu não conheço os valores de cada um e a gente não traça valores em comum para o casamento, pode ser que a basezinha de vocês vai ter problemas onde? Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Por isso que eu falo, vocês estão começando um casamento agora, é para começar por essa fundação, por essa base bem feita e bem estruturada. Deixa eu ver aqui, ó. A Lia ainda não assistiu, corre para ver. A Fernanda falou que ainda não assistiu, mas através da aula 1 percebeu que está tomando muito. E percebi que estou tomando muito controle das finanças e não deixo meu namorado se desenvolver nessa área. Ontem transferi o dinheiro do casamento para ele administrar. Olha só que legal, né, Fernanda? Eu falei daquela questão lá. Tem algo que está te incomodando muito essa semana? Comenta aí com a gente. Essa questão de só um administrar o dinheiro, né? O tanto que ela é prejudicial e realmente eu atendo casos assim que só um cuida do dinheiro e é extremamente fatal para o casamento. E nessa parte eu nem falo lá no workshop da questão de maturidade emocional, que a gente trabalha sabotadores. E essas pessoas que controlam muito o dinheiro, elas têm um sabotador controlador. Eu fiz, inclusive, uma aula na terça-feira com minhas alunas sobre os sabotadores. E aí eu chamei muita atenção para elas. Olha, cuidado com quem aqui é controlador, que quer controlar tudo e todos, que quer controlar o dinheiro, porque vai trazer esses e esses reflexos para a vida de casados de vocês. Então, quando a gente descobre que tem um problema antes dele realmente atrapalhar a vida,
a gente já consegue o quê? Eliminá-lo ou deixar ele pequenininho, de forma que ele não vá crescer e vai se tornar um monstro ali no casamento, tá? A Fernanda falou assim: o casamento será daqui 10 meses e na minha casa tenho todo o conforto do mundo, não preciso pagar contas nem nada. Mas como nós dois somos autônomos, eu fico com medo de não ter todo o conforto. Olha, Fernanda, é assim mesmo, tá? Eu também casei, tinha todo o conforto em casa, meus pais já estavam na fase até aposentando, né? Minha mãe já era aposentada. Então, assim, uma vida muito tranquila. E aí vim para casar, nós dois nunca fomos concursados. Meu marido é concursado numa parte do trabalho, porque ele é professor, o professor trabalha em vários lugares, né? Então viemos nós dois aí meio que com essa instabilidade, construindo a vida juntos também. E depois eu resolvi empreender, hoje eu só faço esse trabalho. Então é esse momento, né? Tem vezes que tem altos, tem vezes que tem baixos, tem vezes que tem mais dinheiro, tem vezes que tem menos dinheiro. E o que eu gosto, né, para viver esses momentos de instabilidade é ter a reserva financeira. Então, para vocês que são autônomos, planejar as finanças corretamente é muito importante para que vocês construam uma reserva mais forte, uma reserva mais rechonchuda, né, com mais dinheiro ali, para aceitar os seus períodos de altos e baixos, porque é normal para quem empreende, para quem é autônomo, e para vocês também conseguirem se organizar para tirar momentos de folga, momento de férias, porque quando a gente trabalha CLT, eu tenho a garantia de ter 30 dias de férias no ano, tenho a garantia de ter um 13º, e sozinho a gente não tem. Então, você tem que ser você é a sua chefe, né, de te dar as férias, de pagar o seu 13º, de pagar as suas férias para viajar. Então, tem que ter esse controle financeiro muito grande. E é muito diferente, para mim, que sempre trabalhei com dinheiro fixo, né? É um pouquinho diferente trabalhar com várias entradas financeiras. Então, o controle financeiro tem que ser muito bem feito, muito grande. Mas fica tranquila, porque várias pessoas, né, trabalham de forma autônoma e conseguem viver bem. O que eu preocupo muito quando a gente é autônomo é o quê? Com o custo de vida fixo, com o custo de vida que eu conheço. Então, eu sei que na minha vida eu gasto isso aqui. Por exemplo, vamos colocar números para ficar mais claro. O nosso custo de vida de casado é 5 mil reais. Aí eu sou autônoma e tem mês que eu vou ganhar 3 mil reais e tem mês que eu vou ganhar 10 mil reais. Então, no mês que eu ganhar 10 mil reais, eu sei que o meu custo de vida é 5 mil. Então, sobra 5 mil para eu guardar. E naquele mês que eu receber 3 mil, eu vou tirar da reserva para cobrir. Assim, eu mantenho o meu custo de vida médio. Mas as pessoas autônomas costumam se embaralhar um pouquinho nas contas porque elas vão gastando de acordo com o que o dinheiro entra, sem ter uma noção realmente do que tem de custo fixo de vida, né? Custo fixo de vida. Então, eu espero ter te dado um alertinha aí para cuidar, principalmente do tanto que vocês gastam, e depois vocês veem o tanto que ganha, se consegue aumentar a quantidade de dinheiro que recebem, para ir fazendo essa reserva mais forte, tá bom? Então, eu estava falando aqui da parte, deixa eu ver, eu gosto de perguntar, a gente está na correção do caderno, então é melhor a gente o quê? Responder as perguntas de vocês, né? Você acha válido separar uma conta no banco para juntar o dinheiro da festa mais lua de mel? Não assisti às aulas ainda, não sei se tem a resposta dessa pergunta lá. Não tem problema, tá, Bel? Mas assiste. Essas perguntas diretas assim eu não respondo lá. Eu levo vocês a refletirem sobre várias formas de se organizarem. Se é importante separar uma conta para juntar dinheiro de festa e lua de mel e outras contas, né? Tipo uma reserva, ou vai comprar outra coisa. Então é legal sim, porque quando eu não dou nome para o meu dinheiro, ele acaba sumindo. Por exemplo, eu tenho uma reserva. Quando eu fui ver, eu gastei aquele dinheiro na festa, gastei comprando móveis e não sei como que eu estava juntando aquele dinheiro. Então, se eu deixo claro, vou pegar aqui 1.000 reais por mês, vou pôr nessa reserva. Essa reserva é do casamento. Esse aqui, 1.000 reais por mês, eu estou guardando para comprar os nossos móveis. Então, pronto, aquilo ali vai ser para os meus móveis. Esse dinheiro aqui eu vou pôr para a nossa reserva financeira. Reserva financeira não é dinheiro para mexer.
É dinheiro se acontecer um imprevisto, alguma coisa que foge ali do meu orçamento. Então, eu colocando nomes no meu dinheiro, eu tenho mais clareza para saber administrar. Então, é legal, sim, você colocar em lugares diferentes. Oi, Tuane, tudo bem? Ah, aí a Fernanda falou assim: eu vou comer do mesmo, é isso. Vai conversar com ele sobre a reserva. A gente não tem como a gente entrar 100% segura num casamento. Por isso que eu trago aqui para vocês várias questões para vocês repensarem, né, cuidarem bem, porque aí a gente entra com uma segurança maior. Mas perfeitamente, né? Ah, tá tudo perfeito, fiquei milionário primeiro para casar, não é assim. É uma construção, é um passo a passo. Mas quanto antes vocês começarem bem, estruturados, conversando, tendo um bom diálogo, tendo planejamento financeiro, mais fácil vai ser para vocês. E aí eu tenho, né, meu acompanhamento, a mentoria, que eu vou abrir as vagas na segunda-feira. Quem quiser ter um olhar pertinho mesmo, falando onde que vocês estão errando, acertando, traçando estratégias juntos, fica tudo bem mais fácil, bem mais tranquilo, porque aí vocês vão ver a percepção minha, né? Uma percepção de uma especialista falando, enquanto que a gente quer fazer sozinho, a gente tem que ficar pesquisando, né? Será que eu faço assim? Será que eu faço aquilo? Fora a parte emocional que eu falo com vocês, né? Que é construir essa fundação bem estruturada, bem forte, que não tem ninguém tratando sobre isso. Então, achar materiais na internet gratuitamente sobre a parte emocional, sobre a maturidade é bem difícil, não tem, é só em cursos mesmo que a gente acha. Então, aqui é um trabalho bem diferenciado mesmo para a gente olhar certeiramente para as finanças de vocês e deixar tudo muito bem ajustado. Mas então é isso. Essa semana, ontem, por exemplo, eu atendi um casal, até coloquei nos stories. O rapaz, o Gui, ele falou assim: nossa, Eugênia, você acredita que eu faço um trabalho parecido com esse na minha empresa, igual eu olho com os noivos, uma projeção de gastos futuros. Então, a gente, hoje, eles estão olhando para a vida agora, no mês de outubro, e eu consigo olhar lá para um ano com eles, ajudando a puxar, olha, quais os gastos que vão vir aqui, vamos planejar direitinho. E aí ele falou assim, olha, eu estava fazendo o fechamento da nossa empresa, nós projetamos, na empresa que ele trabalha, nós projetamos os gastos para o próximo ano e eu nunca pensei em fazer isso para as minhas finanças pessoais. Então, às vezes, a gente não sabe realmente como começar, o que fazer, quais os planos que eu preciso ter para começar uma vida a dois, como é que eu olho lá para frente, né? É tão difícil eu projetar os gastos de vida a dois ou da fase do noivado lá para frente. Então, a gente consegue ter toda essa visão de futuro para que vocês organizem realmente de uma forma muito bem organizada, né? E então, gente, eu estou falando aqui dessa questão da maturidade emocional. Se o casamento ele não é construído com a fundação forte, com raízes ali na fundação bem profundas, bem estruturadas, é um casamento que corre o risco de desmoronar. E às vezes os reflexos de não ter uma maturidade emocional desenvolvida agora no início, ela vem com o tempo. Ela vem principalmente com a chegada de filhos, porque o casal tem abala um pouco, né? Vem com muitas responsabilidades. Se eles não planejaram aquela base com a estrutura bem feita, bem organizada, esse casamento tende a realmente ficar bambo ali, desmoronar. E quando, não sei se vocês já viram, né? Quando a gente tem um prédio, quando a gente tem uma casa, o que acontece? A gente reforma parede, reforma telhado, mas a fundação da casa, se ela precisar de reforma, tem gente que prefere derrubar essa casa no chão a reformar uma fundação. Então, num casamento que não é feito com uma fundação bem feita, começa a desestruturar ali com 5, 10, 15 anos de casado, dificilmente é um casamento que consegue recuperar. Então, quando vocês investem tempo nesse cuidado, nesse planejamento inicial, é porque vocês estão construindo um casamento forte, bem pensado, planejado, estruturado. A Fernanda falou assim, a reserva financeira deve ser de quanto tempo? Olha, ela vai de 3 meses de custo de vida. Então, eu falei com você, né, a diferença de quanto que eu gasto e quanto que eu recebo de salário. Vocês vão fazer com o custo de vida. Ah, nosso custo de vida é 3 mil reais, é 5 mil, é 10 mil. Então, de 3 meses até 12 meses.
que vai diferenciar eu ter uma reservinha pequena de 3 meses até uma reserva de 12 meses? Profissionais mais estáveis financeiramente, concursado, recebe direitinho, 3 meses. Agora, quem é autônomo, eu sou, você é autônoma, quanto mais melhor. Então, 12 meses de reserva é legal. Mas aí você está na fase, né? Nossa, Júnior, a gente está casando, não vou poder casar porque eu não tenho essa reserva de 12 meses? Não, você vai pensar em construir de vida. Vamos parar de pôr dinheiro na reserva e agora vamos colocar dinheiro em outros planos? Ah, beleza, vamos fazer assim. Então, assim, quanto mais instável é o trabalho da gente, maior é essa reserva, tá bom? A Tawane falou assim, querida, eu sei que varia de casal para casal, mas quanto tempo vocês organizaram suas finanças até o grande dia? Então, Tawane, a gente veio de um namoro muito longo, né? Na verdade, mais de 10 anos juntos, e a gente começou a namorar, meu namorado, meu marido atual, não trabalhava, eu não trabalhava, aí passou o tempo, ele formou, começou a trabalhar, ganhava pouco, não juntava dinheiro, aí quando ele começou a ganhar mais dinheiro, ele já começou a juntar, só que sem objetivo, não era para o casamento nosso, não era para nada disso. Era para ter uma segurança. E aí o tempo foi passando também, eu estudando, guardava dinheiro, ganhava bolsa aqui, acolá, fui juntando. Então a gente teve assim mais de 6 anos, sempre economizando, mas não na intenção do casamento. Eu não sei se você viu lá no workshop, a gente organizou o casamento em 6 meses. Então, nós não planejamos financeiramente para o casamento. A gente tinha o dinheiro, isso agilizou da gente casar rapidamente, mas foi errado, porque um namoro tão longo era para ter sido bem pensado, né? Quando eu falo essa fundaçãozinha aí bem feita, era para a gente estar namorando e pensando nessa fundação, como é que seria, quando que a gente ia estar disposto a casar, e não, resolvemos tudo de última hora. Então, Tawane, talvez você não tenha data hoje para começar o seu casamento, não tenha nada, mas juntar o dinheiro vai permitir que vocês realizem os sonhos que quiserem numa velocidade mais rápida do que hoje vocês fazerem assim, vamos gastar tudo mesmo, ou vamos juntar só um pouquinho, porque na hora que dá vontade de casar, na hora que dá vontade de comprar alguma coisa mais cara, aí vocês vão ter que planejar depois para isso. Quando eu vou juntando dinheiro com a maior antecedência possível, é melhor. Aí eu não preciso ser tão sacrificante na época que eu tiver para realizar os sonhos, né? Igual quando as noivas não se planejam financeiramente para casar, elas vão marcar a data do casamento e ficar nesse tempo todo aí, 1 ano, 2 anos, pagando fornecedores e se preocupando com o dinheiro. Quando a noiva já planeja antes só as finanças, quando ela vai executar a festa de casamento, é só ir pagando os fornecedores, né? Então, quanto antes você quiser organizar as finanças, melhor. Então, eu tenho alunas na minha mentoria que vão se casar daqui a 8 anos, tem alunas que vão se casar daqui 3 anos e não vai olhar nada por enquanto, só quer organizar o dinheiro, porque elas já fizeram uma previsão que aquela festa de casamento delas vai ser cara e elas querem ter aquela festa boa. E sabe, se não começar a planejar agora, dificilmente elas conseguem ter esse dinheiro lá na frente. Então, quanto antes, melhor. Me fala aí se eu conseguir te responder, tá? E aí, gente, essa correção aqui do caderno eu vou tirando as dúvidas de vocês e fazendo um resumo do que aconteceu na aula 2. E o primeiro passo, que bom, entendeu? O primeiro passo para construir um casamento é fazer a fundação bem feita, que é essa questão da maturidade emocional. Segundo passo, o segundo pilar para construir um casamento de sucesso é o quê? Planejamento. Aí, na analogia com a construção da casinha, eu falei que são as paredes. Então, quando eu vou construir as paredes de uma casa, é o quê? Colocando tijolinho por tijolinho. Se eu quero ver uma parede pronta, eu só consigo essa parede pronta caminhando passinho por passinho, né? Coloco um tijolinho aqui, coloco outro cimento, coloco outro, né? Vai naquele passo a passo. E é assim na vida do casal também. Se ele quer realizar um sonho grandioso, quero fazer uma festa de casamento, quero comprar nossa casa própria, quero fazer uma viagem de lua de mel, ele não vai começar de uma hora para outra. É o quê? Tijolinho por tijolinho. Então é a questãozinha lá da meta. Eu tenho a minha meta, né? Igual eu fiz lá na aula, dei o exemplo de, por exemplo, o casal que quer fazer uma festa de 100 mil reais
daqui 25 meses, daqui 2 anos e 1 mês, né? Aí o que acontece? Quando eu coloco esse sonho numa meta, eu começo a caminhar aquele tijolinho, pecinha por pecinha, em direção àquele sonho. Então, a ferramenta meta, que eu sempre falo com você, M é mensurável. Quando eu falo mensurável, é o quê? Eu dar um valor para o meu sonho. Então, nesse caso, o valor do meu sonho, desse casal aí hipotético, é 100 mil. O E da palavrinha meta é específico. Quando eu falo específico, é o quê? Como que é essa festa de 100 mil reais? Ah, Eugênia, essa festa ela vai ser no buffet tal, com o vestido tal que eu quero, com a decoração tal, né? Eu vou deixando aquele sonho todo específico, para eu não estar o quê? Ah, eu quero uma festa de 100 mil, eu quero pagar 100 mil na festa, mas estou pensando numa festa de 500 mil reais. Então, não vai dar. Então, quanto mais específica eu sou, eu tenho noção se o dinheiro que eu estou pensando para minha festa é o dinheiro que realmente vai conseguir realizá-lo. Por isso que eu deixei na aula 2 do workshop a planilha financeira para vocês serem específicos com a festa de casamento de vocês. Quanto que vocês vão gastar com cada item? Aí vocês vão ter a real noção se o valor que vocês querem vai conseguir cobrir. Então, né, para esse exemplo aqui, será que a festa lá do exemplo que eu estou dando vai custar 100 mil ou será que vai custar menos ou mais? Só sendo muito bem específico para saber. Depois eu tô lá, na ferramenta meta, META. Já falei M de mensurável, E de específico, agora T de tempo. Então, o tempo eu falei o quê? 25 meses. Então, a partir de hoje, de 22 de outubro até 22 de novembro de 2022, esse casal tem que juntar 100 mil reais. O que é juntar esse valor? É pegar 4 mil reais todo mês e ir guardando. É o tijolinho. Então, ele não vai construir aqueles 100 mil reais de uma hora para outra. Ele está planejando. Está planejando que é 4 mil esse mês, 4 mil no outro, 4 mil no outro, 4 mil no outro, até juntar um montante de 100 mil reais. E aí vem a letra A da ferramenta meta, de alcançável, né? É possível para a gente juntar 4 mil reais por mês? Para esse exemplo, né? Aí o casal vai pensar, ah, sim, para a gente é confortável, cabe os 4 mil reais, então a gente vai poder fazer uma festa de 100 mil daqui 25 meses. Ou pode ser que eles falem assim, nossa, não, para a gente é impossível juntar 4 mil reais, o que a gente consegue no máximo aqui é 1.500 reais por mês. Então, o casal já vai ter uma percepção que, não, a gente não pode fazer uma festa de 100 mil reais. Ou a gente faz alguma coisa diferente para conseguir aquela meta de 4 mil reais por mês, ou a gente vai estender esse prazo de 25 meses para 50 meses, e assim o casal vai criando alternativas para saber que se aquela festa vai caber dentro do orçamento deles. E quando eu faço essa comparação com vocês da construção da casinha e da construção do casamento, quando eu chego na fase de levantar as paredes, significa também que eu estou protegendo ali a minha casa, né, dos eventos externos. Então, a parede ali, ela vai proteger a gente de... Posso tomar um banho, né, sem ninguém estar vivendo. Pode chover lá fora, aqui dentro de casa, né, obviamente tem um telhado, mas eu vou estar o quê? Protegida por essas paredes de interferências externas. E quando eu não faço o meu planejamento direito, o que acontece? Eu preciso de interferências externas. Preciso pedir dinheiro emprestado para pai ou para mãe, ou para o banco, ou para algum amigo, e isso gera o quê? Pessoas entrando com palpites dentro da sua vida. Então, quando eu falo que o planejamento é referente àquelas paredes da construção de uma casa, é o quê? Se eu estou me planejando corretamente, eu estou me livrando de interferências externas dentro do nosso casamento. Então, essa etapa também do planejamento é essencial para vocês terem um casamento com sucesso financeiro, tá? A Tuane falou assim, achei muito interessante pensar no custo de vida. É muito importante, Tuane, porque é o que eu falei, né? Será que eu estou construindo a nossa casinha pelo telhado, o nosso casamento pelo telhado? Que aí é o quê? Eu só estou fazendo a realização dos sonhos. Que eu vou falar, deixa eu passar para outra etapa agora, né? Que é a etapa da realização dos sonhos, que é justamente construir aquele telhadinho lá da casa, que é chamado realização. Será que esse casal
está começando uma vida a dois pela realização, ou será que eles começaram do jeito certo? Fez a fundação, sabe que é um casamento que vai dar certo, que eles estão se preparando para isso, que eles estão tendo maturidade emocional, depois eles vão planejar, né, levantar as paredes, e só depois que fizeram toda a estrutura, vão para a etapa da realização dos sonhos. Ou será que eles só começaram por realizar os sonhos, aí depois vê que o sonho começa a apertar, quer planejar, aí quer construir uma parede num telhado já pronto, e depois da construção da parede feita, quer voltar lá na fundação. Aí já não tem mais jeito. Então, enquanto está no noivado, independente da fase que vocês estejam, né? Aí, Eugênio, falta um mês para eu casar, não fiz a fundação. Dá tempo da gente fazer a fundação. Tá? Numa vida a dois, do que depois que casar, esquecer que tem que fazer uma fundação bem feita e nunca fazer, né? Então, antes de casar, sim, é muito importante seguir esses passos da construção do casamento de vocês. E aí, a gente tem essa questão da realização dos sonhos. Ela está no último lugar, Eugênia, é o telhadinho. Será que é menos importante? Não, é extremamente importante. Vocês estão casando para ter realizações, para ter sonhos a serem conquistados. Se querem ter uma casa, se querem ter família, se querem ter viagens, se querem ter momento de lazer, se quer ter um carro bom, vocês estão trabalhando para isso. É preciso vocês fazerem todo o processo de planejamento, mas sentir o gostinho da realização. Então, por isso que eu trabalho com as minhas noivas de forma que elas sintam essa realização acontecendo na vida delas. Porque se eu faço só um planejamento, não coloco em ação, vai ser o quê? A parte chata. Porque planejar nem sempre é legal. Tem coisa que sai fora do planejado, acontece um imprevisto. Mas quando eu faço com elas, olha, a gente está se planejando para conquistar isso aqui. Olha só, a festa de casamento está logo ali, daqui 10 meses. A gente só precisa fazer isso aqui, ó. Vamos juntar dinheiro, vamos organizar assim, vamos diminuir os custos ali. Eu olho ali para as finanças das minhas alunas para a gente traçar a estratégia para quê? Para a realização dos sonhos. Por quê? Eu vou só economizar. Para que vai economizar? Eu tenho que saber qual que é a conquista que eu quero ter. E aí o casal, ele sente motivado a sempre na vida e se planejando para o quê? Ter conquistas. A Tuane falou assim, engraçado que esse planejamento é antes e para sempre, né? Eu planejo antes e depois também. Muito interessante. O planejamento não para mesmo depois de casado. Justamente, Tuane. Por isso que eu falo, a fundação, ela é uma só. Vocês não vão ficar reformando fundação, não. Tá bom? Valores, como é que foi a criação, o que vocês esperam de uma pessoa e de outra. Vocês têm que conhecer agora, não é depois que casa e fala assim, nossa, casei com o homem errado, gente. Ele é outra pessoa. Ele é agressivo ao falar, ele não é carinhoso, ele não sei o quê, ele gasta demais. Não, isso tudo, essa fundação é feita antes. Agora, o planejamento, ela é passível de reforma, que é aquele levantar a parede, né? Quando eu construo uma casa, eu tenho que pintar essas paredes de tempos em tempos. Tem uma rachadurazinha ali na parede que não foi feita pela fundação, porque se for uma rachadura lá na base da fundação, é uma rachadura séria. Mas se foi uma trincazinha, se eu quiser trocar as janelas da casa, isso tudo é passível de reformas. Travou aqui no Instagram. Voltou. Eu estou falando aqui, né, que é na parte do planejamento, na parte das paredes. Ixi, voltou aqui, gente. Está tendo uma instabilidade na internet, mas acho que voltou, né? Espero que sim. Então, as paredes ali, a parte do planejamento, ela é para ser reformada. Eu não vou construir uma casa com 50 anos de vida e nunca que ela vai ver uma tinta, nunca que ela vai ver, né, uma reforma. Ela precisa disso aí. Assim como o telhado também vai precisar de passar por avaliações ao longo do tempo, que é a realização dos sonhos. Hoje a gente casa e está preocupado com festa de casamento. Daqui 5, 10 anos a gente vai estar preocupado com outras realizações, com outros sonhos. Então isso tudo vai mudando. Isso tudo o casal tem que estar o quê? De acordo com essas mudanças, porque a fundação deles foi feita uma única vez.
foi feita lá atrás na fase do noivado. Então, eles estão construindo um casamento forte. Agora, o planejamento é isso aí que você falou. É sempre em constante atualização, em reformas, em reavaliação, para que ele consiga manter as diferentes etapas de vida que vocês estão vivendo, né? Deixa eu ver aqui. Então, evoluir financeiramente em casal é muito importante. Então, se vocês começam uma vida de casados assim, vamos realizar tudo agora, tudo, tudo. Aí esse casal compra uma casa financiada, faz a festa de casamento, já engravida de uma vez, já faz tudo, 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 assim, vamos realizar. E depois eles ficam sem outros sonhos, vai perdendo a graça. Então, lembrem que a casinha de vocês, ela tá lá. Sempre vai estar importante no sucesso do casamento de vocês realizar sonhos. Então, tenham em mente, daqui 1 ano, o que a gente quer realizar, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e vamos ir trabalhando para ter essas conquistas. E essas conquistas sempre vão precisar de dinheiro. Não tem como, né, gente? Eu falar assim, eu quero ter isso aqui na minha vida de casados, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter viagem, eu quero ter momento de lazer, eu quero andar bem vestida, eu quero ir para o salão, eu quero pagar escola para os meus filhos. Tudo isso vai precisar de dinheiro. Então, quando eu fiz lá atrás, né, a etapa das paredes com o planejamento, eu sei onde é que eu consigo ir, os passos que eu consigo dar, os cuidados que eu preciso ter com o meu dinheiro, para ir realizando aqueles sonhos ao longo do tempo. Então, sempre tenham na cabeça de vocês essa ideia de crescimento, essa ideia de prosperar, essa ideia de realizar sonhos. E sempre vão avaliar essas finanças de vocês. E a Tuane entendeu direitinho aqui, né? Planejamento é para sempre. Realização de sonhos para sempre também. Sempre vai tendo essas alterações. Vocês têm mais dúvidas, meninas? Pode perguntar problemas pessoais, dúvidas pessoais, tá bom? E vocês estão construindo o casamento de vocês por onde? Podem ser sinceras aí, né? Eugênia, acho que eu comecei pelo telhadinho mesmo, ou eu comecei pelo planejamento, ou estou em tempo de começar pela fundação. Me falem aí por onde vocês começaram a construir esse casamento e o que vocês vão fazer de diferente a partir de agora para realmente começar bem, né? E muitas meninas chegam assim no workshop achando que a gente vai falar de finanças, é só aquela parte lá das metas, né? Só, o que vocês querem gastar, o que querem ter, e não, tem muito mais coisas para a gente cuidar. Porque se eu fosse tratar com vocês só questões numéricas, matemáticas, né? 2 mais 2 é igual a 4, ganha 1.000 mais 1.000, 2.000, tem que viver num padrão de vida de 2.000. Eu ia estar tratando com vocês só a parte do planejamento e do telhadinho, levantar a parede e pôr o telhado na casa. Porque é isso aí, né? Planejar é 2 mais 2 igual a 4, colocar telhado é realizar o sonho, mas a gente estaria pulando a etapa mais importante, que é vocês dois, como casal, conhecendo as vontades de vocês, as necessidades que vocês têm, o que é importante para um, para o outro, entendendo os comportamentos que vocês têm. Igual quando eu falo de comportamentos, né? Quando eu falo de comportamentos, que é lá na etapa da maturidade emocional, na basezinha do pilar, a gente vê como que é o perfil financeiro de cada um. Tem casal que um é gastador, igual aqui no início, deixa eu ver aqui, a Fernanda falou com a gente. Deixa eu ver se a Fernanda está aqui. Está aqui ainda, continua com a gente, né? A Fernanda falou assim, eu sou mais econômica e meu parceiro é mais gastador. Então, a gente tem perfis financeiros no casamento diferentes. Tem gente que é desligado, tem gente que é super poupador, tem gente que é financista, que é aquela pessoa que faz conta para tudo, sabe investir, ajuda as outras pessoas a investirem também. Então, o casal vai ter essas diferenças. Imagina aí num casal que um é o financista, faz as contas perfeitamente, aí a mulher fala assim, Eugênia, eu nem vou cuidar das minhas finanças, nem preciso participar do seu workshop, porque o meu parceiro é excelente em cuidar das finanças. Mas ele é excelente em cuidar das finanças da parte matemática. Então, ele sabe onde é que vai investir, ele sabe cuidar do número ali das finanças, mas talvez ele não entenda
que você vai ter um gasto emocional com as finanças, que você tem um histórico familiar que faz você gastar o dinheiro daquele jeito. Talvez você tenha valores na sua vida que não condizem com os valores do seu parceiro, apesar dele saber mexer com o dinheiro, vocês têm valores diferentes. E aí o casal não sabe o quê? Dialogar para entrar em acordos com essas diferenças. Então, trabalhar essa parte do pilar, do fundamento, né, da fundação. Ixi, gente, meu celular tocando. E a minha mãe, ela sabe que eu faço lives esse horário. Ela deve ter esquecido. Deixa eu até abaixar aqui um pouquinho. Pronto. E aí, quando eu tô com esse pilar, né, da maturidade bem feitinho, a gente consegue resolver, gente, tudo. E são resultados muito legais que eu acabo tendo com as minhas alunas. De uma, por exemplo, falou assim: Eugênio, eu acho que a gente vai até terminar, porque o meu noivo não quer fazer festa, ele não quer casar na igreja, e isso para mim é muito importante. Aí a gente vai, trata todas essas questões emocionais que estão passando por ela, estão passando por ele, mesmo ele sem participar das aulas, só a noiva tendo a maturidade emocional dela, o casal começa a entrar em acordo. E aí eles vão e resolvem essa situação, se casa com festa ou não casa. Tive a aluna Priscila também, que ela teve live comigo essa semana. E ela falou assim: Eugênio, o ganho que eu tive no nosso relacionamento é muito superior ao ganho financeiro, porque quando ela entrou na mentoria, ela estava com alguns problemas de dívidas, de vários cartões de crédito, não estava conseguindo pagar os fornecedores da festa de casamento. Então, assim, ela teve resultados grandiosos com as finanças, mas os resultados no relacionamento foram muito maiores que o dinheiro. Porque a gente tratou lá embaixo, lá na fundação da base daquele casamento. E aí a Fernanda falou, estou aqui. E a Tuane falou que isso evita muita briga. Sim, faz o casal começar realmente bem pensado, né? Deixa eu ver quem chegou aqui de diferente. Janilson, Hanna, Júlia. A Lisandra tinha chegado, eu vi você chegando, tá lá no grupo também, né, Lisandra? E a Ilane estava aqui também. Que bom que vocês estão aqui. Esse horário 1h30 não é bom para muitas pessoas, né? E geralmente a live da noite fica um pouquinho mais cheia, porque todo mundo está chegando do trabalho, mas fica gravada. Então é bom que quem não puder assistir pode rever depois. Então façam aí, vou dar uma resumida aqui para vocês, né? Para a gente fechar essa parte. Que vocês façam uma fundação bem feita para o casamento de vocês. Não comecem de qualquer jeito. Se vocês hoje fossem, né, eu quero construir a minha casa com as minhas mãos, com o meu suor. Se você não trabalha com arquitetura, não trabalha com engenharia civil, né, você vai precisar o quê? Passar 5 anos numa faculdade estudando para construir a sua própria casinha. E para o casamento, você também precisa estudar. Precisa fazer essa fundação de forma bem feita, bem estruturada, para que ela não venha a ter rachaduras, né? Não venha a ter falhas. Vocês não construam, por exemplo, vocês querem construir um prédio de 10 andares com uma fundação de uma casinha de um andar. Então tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Se hoje vocês não sabem por onde começar, então a gente tem, sim, esse workshop dando todas as orientações. Na sexta-feira eu vou passar como que é o método que eu uso, bem certinho para vocês, baseado nesses pilares do sucesso. E na segunda-feira a gente vai abrir as vagas para mentoria. E de verdade é um investimento muito grande para as noivas que entram, pelos resultados que a gente vê, pela forma que elas vão começar um casamento e fora os resultados financeiros que tem, que costumam ser bem rápidos, né? A gente sempre tem alunas aumentando renda, guardando mais dinheiro, mas isso eu não vejo como sendo mais importante, né? É legal a gente ter dinheiro, realizar os sonhos, mas eu vejo ali no longo prazo a diferença que vai fazer na vida de cada noiva entrar num casamento bem preparado, né? Muito mais do que a agilidade de mexer com as finanças agora nessa fase. Então, vamos ver aqui o que mais. Vamos dar uma resumida aqui no caderno também, né? As perguntas. Eu quero que vocês reflitam sobre aí a questão pessoal, sobre as etapas que vocês estão no casamento de vocês, o que precisa ser melhorado, quais os valores que vão fundamentar a união de vocês, como é que vocês começaram aí
a pensar nesse início de vida 2, como é que foi o histórico de vocês ao lidar com o dinheiro ao longo da vida. Então, fiquem com essas reflexões. Para vocês observarem a meta, né? Eu recebi várias perguntas lá no grupo do WhatsApp de alunas falando, nossa, Eugênia, aqui a nossa meta não está alinhada. O nosso dinheiro vai ser curto para o tamanho do sonho, ou a gente tem o dinheiro, mas está com medo de não dar certo. Então, vocês vão avaliar com essa ferramenta meta, né? Mensurável, específico, tempo e alcançável, para saber se esse sonho vai caber com tranquilidade nas finanças de vocês, ou se vai precisar criar estratégias diferentes, diminuir custos, fazer uma festa menor, ou aumentar o tempo de planejamento, ou ter uma renda maior, para que caiba ali direitinho para vocês, tá? Pensar, então, com essa ferramenta meta em mãos, o que vocês precisam fazer de diferente, e lembrar que vocês não estão nessa fase só planejando festa de casamento, vocês têm que organizar tudo muito bem, de festa, se for fazer lua de mel, tudo, né, que for envolver custos financeiros, para não atrapalhar o início da vida de casados. Porque se vocês começam o início da vida 2 faltando dinheiro, vocês vão estar atrapalhando aquele telhado lá da casinha. Vai ser um telhado com goteira, né? Vocês realizaram vários sonhos, mas depois não está conseguindo realizar mais sonhos, porque as contas estão muito apertadas. E eu falei, né? Um casal que não realiza sonhos, eles vão tendo frustrações ao longo do tempo, vai perdendo a graça. Então, ter dinheiro para continuar realizando sonhos ao longo de toda uma vida de casados vai ser muito importante. E se vocês começam com problemas financeiros, vai ter goteirinha lá na casa de vocês. E pensem, né, no aprendizado que vocês tiveram com essa aula 2, ela realmente é muito rica, porque eu tenho certeza que vocês começaram a pensar no casamento de uma forma diferente, né, de uma forma que a gente não acha por aí falando, até em livros, é uma metodologia que eu desenvolvi mesmo, atendendo várias mulheres casadas com os erros que elas cometiam, fui aperfeiçoando para noivas, então foi técnica que eu desenvolvi com elas, para a gente chegar nesse método aí da construçãozinha. Eu chamo o método do amor, que eu vou explicar para vocês como é que é esse método do amor lá na sexta-feira, mas para vocês o quê? Construírem tudo direitinho. Então pensem em tudo que vocês precisam reestruturar para começar a vida 2, para ter esse cuidado aí. E quero saber se vocês estão comprometidas a continuar a assistir o workshop, a cuidar das finanças de vocês para casarem, para se planejarem corretamente. Vocês estão comprometidas? E a Tuane falou assim, se eu recomendo livros. Sim, tem ótimos livros. Tem um que é essencial para vocês começarem a vida a 2, que é As 5 Linguagens do Amor, que cada pessoa tem uma forma de se sentir amada. Então, eu tenho minhas formas de me sentir amado, meu parceiro tem as formas de se sentir amado. Então, a gente faz o quê? Fala a linguagem que o parceiro precisa para ser amado, e eu também falo qual a minha linguagem para ele me amar daquele jeito. Então, é um livro, assim, excelente para casais. E tem o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é muito bom. Tem um livro também que trabalha com a mentalidade financeira, Os Segredos da Mente Milionária. Então, assim, livros realmente são excelentes para vocês começarem bem um casamento. Então, não deixem essa parte para depois. Foquem aqui no workshop. Quem quiser ter a mentoria também vai ter um resultado incrível, maravilhoso. Mas dessa forma, né, trabalhar todos os pontos num curto espaço de tempo, não tem metodologia que a gente usa de forma separada, né? De forma individualizada para cada pessoa. E no livro é o quê? Dicas gerais para todo mundo. Então, a Lisandra já conhece, falou que a dela é Tempo de Qualidade, é um livro excelente. E a Fernanda falou, Os Segredos da Mente Milionária, está lendo pela segunda vez. Eu estou doida para ler ele de novo, já tem um ano, quase, deixa eu ver. Quase, vai fazer 2 anos nessa virada do ano aqui. Mas ele é ótimo também, Os Segredos da Mente Milionária. E a Toane agradeceu aqui, e a Fernanda falou, adorou as sugestões de livros. São livros ótimos mesmo. E tem muito mais, né? Eu que não estou lembrando aqui para falar. Mas eu gosto muito dessa parte de relacionamentos, de finanças.
Então é isso, meninas. Amanhã sai a nossa aula 3. Revejam os pontos aí que vocês precisam melhorar nessa casinha do casamento de vocês para começarem realmente bem, com dinheiro, com sucesso nas finanças. E é isso. Tenham uma boa tarde. Hoje à noite a gente tem live, né? O meu livro, eu tenho a mentoria, Tuane. Eu tenho um e-book também. O e-book é 7 passos para noivos terem dinheiro sempre. Aí, quando você entra no workshop, tem uma pesquisa. Acho que é o segundo e-mail que eu mando para vocês quando se inscrevem no workshop. Aí, quando você responde um formulário que eu mando lá no e-mail, eu dou o link para você pegar o e-book. Então tem o e-book lá. Só que o e-book também ele é mais a parte financeira, essa partezinha matemática, né? A parte emocional eu falo no workshop e trato em várias sessões lá com minhas alunas da mentoria. Então é isso, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Espero estar colaborando aí para essa construção da casinha de vocês bem fortezinha, né? Bem fundamentada. E contem comigo. A Fernanda falou que já quer. Então vai lá, olha nos seus e-mails. Deixa eu ver, eu não vou lembrar qual que é o nome do e-mail que eu coloquei. Não vou lembrar, mas se vocês olharem lá, é o segundo, terceiro e-mail que eu mandei. Fala assim, para ter uma pesquisa, para ter clareza, para começar o workshop. Então, respondendo lá a pesquisinha, vocês conseguem, na última pergunta, tem lá o link do e-book para vocês baixarem. Então é isso, meninas. Beijo, boa tarde, obrigada. E 7 horas da noite temos a live com a Vanessa, minha aluna. Qualquer coisa, se não acharem, pode me perguntar aqui sobre o e-book. Então, tchau, meninas. Beijinho.